Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News Difusora. Iniciando juntos mais uma entrevista do dia aqui 93,9 FM, recebendo com muito prazer aqui em nossos estúdios a Sandra Bezerra Petri, ela que é gerente de meio ambiente do CISAMAV. Por quê? A Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí passa então a oferecer os serviços voltados à área ambiental do consórcio. É que a engenheira sanitarista e também ambiental, a Sandra, assumiu essa função como gerente de meio ambiente no CISAMAV. Para a gente entender um pouco mais a importância do consórcio, da AMAV, de os municípios do Alto Vale do Itajaí terem esse serviço à disposição, a Sandra está conosco, então, nesta tarde, aqui na entrevista do dia. Sandra, acredito que para a gente começar, é importante a gente já trazer para os nossos ouvintes que a criação desse serviço, a disponibilidade de uma profissional por esse serviço da AMAV, ela não surge como uma ideia que vem só da cabeça da diretoria, só de algum prefeito, de repente só da própria Secretaria Executiva, mas sim de uma necessidade dos municípios, né? E quando a gente fala de necessidade dos municípios, a gente precisa entender que é uma necessidade da população, é uma necessidade das pessoas que convivem no dia a dia das cidades, que vão acabar sendo impactadas pela prestação do serviço que a AMAV passa a oferecer agora, né? Então vamos trazer um pouquinho para a gente, para começar, a importância de a AMAV colocar à disposição esse serviço e principalmente ter uma profissional nessa área. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Então, a AMAV já vem, né, através do consórcio do CISAMAV, trabalhando na busca de efetivar realmente, né, o CISAMAV ambiental. E nessa conversa, né, a gente já vem trabalhando com a parte de licenciamento ambiental já há um bom tempo, né, por eu trabalhar na área também. Então, veio esse novo desafio. O que isso tem a impactar nos municípios? É que cada vez mais, né, o Instituto do Meio Ambiente, que é o órgão ambiental do Estado, ele vem buscando a municipalização do licenciamento ambiental. E por que isso? Porque trazendo a municipalização traz agilidade no processo. A gente sabe que com o consórcio ele vai trazer o desenvolvimento para os municípios, não só para o licenciamento ambiental das prefeituras, que às vezes precisam fazer alguma atividade que é passível de licenciamento, mas também para os empreendedores. A gente sabe que às vezes para uma autorização de corte, ou às vezes para alguma indústria que quer entrar dentro do município precisa do licenciamento, mas às vezes ele é moroso, leva um bom tempo. E com o consórcio a ideia é a agilidade. Até mesmo porque, né, Sandra, são poucos os municípios do Alto Vale que possuem um profissional formado na área, com conhecimento específico, que possam, além de oferecer o serviço, como disseste para a prefeitura, também prestar até esta análise para o município e acabar, como bem disseste, né, dando essa agilidade que muitas vezes precisa nesse momento de desenvolvimento das cidades, né? Isso, até o Conselho Estadual, o CONSEMA, né, de Meio Ambiente, na 117 ele fala que o município que ele quer licenciar, ele tem 3 níveis de licenciamento, 1, 2 e 3. E para cada nível tem um número X de profissional. Então, no consórcio, nós vamos ter um nível máximo, que é o nível 3. Então, vão ser 5 técnicos trabalhando, prestando esse serviço de licenciamento para os municípios. A gente sabe que na nossa região, aqui na região da AMAV, a gente tem municípios de vários portes, né? Então, às vezes, fica muito como se diz, oneroso para o município fazer a contratação de 5 técnicos para uma demanda que às vezes não é tão necessária, né? Então, a ideia do consórcio, né, do CISAMAV Ambiental é a gente fazer a prestação de serviço com os técnicos para os municípios. Além disso, também é importante, tu és daqui, tu conhece a realidade daqui, né, Sandra? Porque nós temos questões específicas ambientais do Alto Vale do Itajaí. O próprio nome da nossa denominação geográfica no estado de Santa Catarina já traz um pouco disso, né? Nós somos um vale, nós somos banhados por rios, a gente está ao mesmo tempo no caminho da serra, ou seja, toda a geografia ambiental, toda a parte que o Alto Vale tem também precisa de um conhecimento específico
específico que acredito que tu possas contribuir ainda mais diferente dos municípios, né? Se for lá em Santa Terezinha, se for lá em Buia, tu tens esse conhecimento também da região, né, Sandra? Isso mesmo. Até porque, assim, dentro do licenciamento ambiental, a gente tem atividades desde a agricultura até a atividade mais complexa da indústria ou de qualquer outra atividade empreendedora. Então, conhecer o nosso território, como se diz, né, é fundamental porque às vezes tem situações que são muito peculiares e que a gente precisa estar lá, às vezes, para estar trazendo uma solução num sentido assim, eu sempre falo no bom senso dentro da legislação, né? Que a gente precisa ter isso, não basta só dizer não dá. Realmente, tem situações que às vezes a legislação ela não dá a abertura para isso, mas a gente precisa ter o conhecimento de às vezes usar o bom senso dentro da lei para a gente poder às vezes colocar aquele empreendimento que vai trazer um retorno financeiro para o município a funcionar. Existem desafios quando a gente fala do Alto Vale do Itajaí, de repente questões que essa demanda já era muito latente há algum tempo e de que agora elas se tornaram mais urgentes para esse primeiro momento em que o consórcio é criado, em que tu vens para a MAVI, Sandra? Eu acho que eu vejo a questão assim, o nosso Alto Vale aqui ele está crescendo e desenvolvendo muito. Principalmente na questão de loteamentos e condomínios, a gente vê a falta que existe, né, dessa demanda e às vezes isso é passível de licenciamento ambiental e eu vejo isso como uma questão de prioridade, porque eu vejo empreendedores, né, investindo nessa área e tendo lá 1 ano, 2 ou 3 às vezes, num processo de licenciamento que ele já poderia estar recebendo o retorno financeiro daquilo. Então, a gente vê assim, tanto na área do desenvolvimento de loteamentos, condomínios, quanto na questão industrial, principalmente, eu acho que vai ser o foco principal. A gente sabe que lá a agricultura, né, a atividade de arroz, a atividade de piscicultura, a parte da pecuária, também cabe licenciamento. Todas essas atividades são do CONSEMA 99, que precisam de licenciamento, mas que fazem parte de uma agilidade que hoje ele acaba não acontecendo da mesma forma que precisa acontecer, né? Quando tu falas sobre loteamento, sobre novos locais para se morar, a gente acaba esbarrando em algum momento com legislações ou até mesmo com entendimentos de leis. Aqui em Rio do Sul, eu sei que existe inclusive uma lei específica com relação a aterros e também áreas consolidadas, que foi tão discutida nesse ano, até no próprio cenário nacional. A gente teve um destaque no cenário nacional por conta dessa discussão, desse acompanhamento das áreas consolidadas, Sandra? Isso, hoje, né, a legislação federal, ela dá essa abertura para que cada município faça o levantamento das suas áreas consolidadas e faça uma legislação específica em cada município, falando da redução dessa área de APP. Vou dar um exemplo de Ituporanga, que é onde eu trabalhei, né, à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Lá a gente, em 2019, entrou com um estudo socioambiental, onde esse estudo ele dá o levantamento da área consolidada. Claro que em áreas de risco, né, áreas de alagamento, essas situações na lei não se aplica, mas ela dá essa flexibilidade. Então, a gente precisa até, né, junto com os nossos prefeitos, dar essa agilidade porque traz a flexibilização também nos municípios para estar usando áreas que hoje talvez estariam todas, eu vou falar uma palavra que pode ser até meio feia, mas assim, condenadas, né, que não poderiam ser utilizadas. Mas a redução, ela dá essa flexibilização para tanto o Conselho de Meio Ambiente do município, quanto, né, a própria Câmara ou os técnicos do município, de dizer se é 5, se é 10, se é 15. O município de Ituporanga aderiu em toda a área consolidada 15 metros, para ser como se diz, para não ficar aqui é 2, ou até 3, ou até 4, enfim, até para a questão de facilitar um licenciamento ambiental, né, e até as viabilidades também, mas eu vejo isso Sandra, né, engenheira sanitarista, vejo isso com bons olhos, né? A gente precisa ter essa flexibilização para o desenvolvimento.
Até mesmo porque, né, a nossa região, a gente já fez inúmeras matérias falando sobre isso, a gente cresceu nas margens do rio, né? Um processo histórico de desenvolvimento da nossa região foi as cidades se desenvolverem a partir das margens dos rios. Então, quando você imagina que a legislação ambiental não te permite mexer em um imóvel que está nas proximidades do rio, eu lembro de matérias que eu já fiz de famílias que, de repente, o único espaço que tinham era aquela casa. E que no momento em que decidiam fazer uma reforma ou ampliar a residência, acabavam de alguma forma esbarrando na legislação e não eram permitidos. Acaba que as prefeituras trazem um pouco mais com o consórcio, com os profissionais, tendo essa humanização no dia a dia das pessoas que vivem com as cidades e até para ter esse equilíbrio entre o meio ambiente e o que é importante para o cidadão, respeitando, claro, a legislação e o meio ambiente, né, Sandra? Isso mesmo, até junto com o consórcio, cada município que vai consorciar, né, junto com o CISAMAV Ambiental, ele vai ter lá na ponta, lá no município, um técnico designado pelo prefeito, né, uma pessoa designada pelo prefeito, na qual vai ser a ponte entre o consórcio e o empreendedor. Ele que vai receber as dúvidas do processo também, ele que também vai ser o fiscal do licenciamento também, porque assim, a gente precisa intensificar sim a fiscalização ambiental, porque só assim a gente também traz o equilíbrio do desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, não é sair chutando pau da barraca, como se diz, né? É trazer o desenvolvimento, mas dentro da legalidade. E a gente precisa trazer também essas pessoas que hoje trabalham informais, que não estão licenciados, a ir para a formalidade, a licenciar, mas não é autuando elas. Quando eu falo fiscalização, é ir lá e orientar. É fazer orientação. A gente vai lá, a legislação ela até traz que a gente precisa fazer no mínimo 3 visitas, né? Notificar, orientar, buscar, trazer um prazo para que essa pessoa também se busque a licença ambiental, né? Mas essa vai ser a ponte, como se diz, a contrapartida do município. É lá na ponta ele ter o fiscal, que vai ser tanto a nossa ponte com o consórcio, quanto também ser os nossos olhos lá no município que está consorciado. Nesse momento, os municípios da região já aderiram, o serviço já está sendo prestado pela MAV... Está se encaminhando? Como é que está nesse momento? Olha, a gente está agora num processo até junto com o Gabriel, né, que é engenheiro sanitarista também da MAV, levantando toda a questão de legislação. Porque todos os municípios que vão se consorciar, que já deram o ok, né, que tem o interesse, eles precisam estar com a legislação da política de meio ambiente do município, ok? Precisam estar com o Conselho de Meio Ambiente Municipal também, ok? Então, o que a gente está fazendo nesse primeiro momento? É organizando cada município que disse que sim, para que ele entre agora com a fase da legislação. E a partir do ano que vem, a gente conta que aí, pelo menos no primeiro semestre aí de 2023, a gente já esteja efetivando isso. Já estamos também fazendo o levantamento do sistema que vai trazer essas licenças, né, orçamento e tal, para a gente também contratar da forma correta, né, através das licitações que tem, para a gente poder estar tá andando, né? Vai ter um edital também para concurso público para os técnicos que vão fazer parte do consórcio do CISAMAV Ambiental também. Então, assim, é ficar atento que as oportunidades também vão estar vindo através do consórcio para alguns técnicos que já trabalham e que queiram participar também. Estudem aí que vai ter um concurso muito em breve. Essa era até a minha próxima pergunta do mercado de trabalho que se abre também para a região, né? É muito legal a gente ver esse fomento até na própria área na região, né, Sandra? Isso mesmo. E a gente pode não parecer, porque às vezes não é da área do nosso convívio, mas a gente tem muitas consultorias ambientais, tem muitos técnicos de licenciamento ambiental também, né? E a gente em breve também quer fazer um curso junto com eles, porque eu sempre falo que 80% do processo de licenciamento ambiental, ele se dá também na agilidade
do técnico contratado lá da empresa, né? E que vai entregar a documentação correta. Porque Sandra, se começa a entregar uma documentação meia boca ou que falta informação dentro do processo de licenciamento, lá no consórcio, lá no parecer técnico, vou ter que pedir informações. E ali vai 30 dias, vai 60 e vai demorando também. Então, a gente quer fazer, muito em breve, uma capacitação também com esses consultores, para que seja... Claro, cada um tem a sua forma de trabalhar. A gente não está aqui querendo, como se diz, mostrar o caminho, né? Mas, assim, para que venha cada vez mais redondinho o processo de licenciamento. Além disso, eu acredito que é importante também a gente trazer para os nossos ouvintes que ter o consórcio, que ter o meio ambiente dentro da Amave também impacta um pouco na valorização e até no cuidado dos nossos recursos naturais, né? A gente tem uma mata atlântica invejável aqui na região, a gente tem inúmeras cachoeiras que são lindas em todas as cidades do Alto Vale do Itajaí. Os recursos naturais, eles, felizmente, né? A gente mora, se duvidar, numa das melhores áreas do país com relação a essa preservação, mas trazer também um profissional para o município acaba impactando até na própria preservação, no próprio cuidado de tudo isso que o município já tem e que de repente tem esse valor tão grande para quem convive, para quem vive no dia a dia das cidades, né, Sandra? É isso mesmo, assim, a gente vem cada vez mais buscando essa questão da gente estar preservando. Já é fato que a gente precisa preservar, principalmente na questão, quando a gente tem aí um período de estiagem, tem muitas comunidades que às vezes nunca relataram falta de água e que hoje há essa falta. E a gente precisa, principalmente dentro do processo de licenciamento, né, que a própria lei, né, o Código Florestal, ele nos dá, que no mínimo 50 metros, um raio de 50 metros de uma nascente precisa ser preservada. Não há intervenção nessa área de APP. E a gente precisa também colocar na cabeça, às vezes, de algumas pessoas que pensam, isso nunca vai acontecer aqui na minha propriedade. Vai, se não cuidar, vai. A preservação, ela não é só um nome, ela precisa ser executada. Existem vários municípios que também fazem projetos de recuperação dessas áreas. A própria Premave tem também esse projeto, principalmente no curso das águas e na parte das nascentes também. Então, assim, a gente é rico, realmente a gente mas a gente sempre precisa pensar com aquele olhar assim que eu preciso, a gente é rico porque eu tenho que preservar isso, assim, ou um antepassado meu já preservou aquilo, né? Então há consequências nos atos. A gente quer fazer uma supressão, a supressão não vai acontecer próximo dessa área, ela vai acontecer numa área que está sobrando, entre aspas, dentro da propriedade. Então, não é o licenciamento ambiental, não é também assim esse negócio de abrir portas, precisa seguir regras, né? E principalmente o primeiro ato da legislação é sempre a prioridade ao meio ambiente. Sandra, prazer te conhecer pessoalmente aqui na entrevista do dia. A gente só conversava por telefone, a Mila tá aqui, né, Mila? Sempre contatos por telefone, lá de Ituporanga, sempre inclusive ajudando a gente a tirar dúvidas. Prazer verdade. Te conhecer pessoalmente. Obrigada por ter vindo aqui nos nossos estúdios. As portas estão sempre abertas. 2023, quando tiver tudo assinadinho, volte para cá para trazer as novidades pra gente. Porque, como a gente bem falou, o impacto, a gente pensa, o serviço da Amave, mas impacta com certeza no dia a dia de cada morador de cada cidade do Alto Vale. Obrigada, Sandra, pela sua participação. Obrigada também. É sempre um prazer, né? A gente está aqui também trazendo, esclarecendo e, como se diz, trazendo as novas notícias, né? Notícias boas também. Obrigada. Essa, então, foi a entrevista do dia aqui na Jovem Pan News Difusora. Você fica ligadinho conosco agora, que daqui a pouquinho tem Timeline Jovem Pan. Uma excelente tarde para nós e até mais.